Tão bom estarmos na casa do Senhor, na presença de Deus. Eu quero dar continuidade, naquilo que nós temos falado durante esse mês de preparação dos céus abertos. Tenho certeza que Deus tem algo para a tua vida. Nós nunca saímos da presença de Deus da mesma maneira. Sempre Deus tem algo novo para nós, Então fique atento àquilo que Deus quer falar na tua vida. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17. Esse é o versículo tema desta mensagem. Obrigado, Tati. Diz assim: arrependendo-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Algumas traduções diz: arrependei-vos dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. Feche os teus olhos. Deus, no nome de Jesus, Pai, nós colocamos as nossas vidas na Tua presença. Pedimos, Senhor, fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Renova, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia nesta manhã sobre a nossa vida. E nos dá a oportunidade de melhorar, nos dá a oportunidade de crescer. Deus, no nome de Jesus, ó Pai, caia por terra, Senhor, todo atrapalho, cansaço, tudo aquilo que vem, Senhor, para tentar nos impedir, nós repreendemos no nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus nós pedimos, nos dá, Senhor, uma palavra que venha de encontro com aquilo que nós precisamos ouvir, para que haja crescimento, para que haja o Teu favor sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus, nos renova, Pai, nesta manhã e fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Estamos vindo aí, queridos, de um período de tanta coisa acontecendo e um mover tão grande da presença de Deus. Estamos com o momento da oração aqui na igreja, tem sido realmente o reino de Deus se manifestando. Realmente o reino de Deus está se manifestando em tudo que a gente tem visto acontecer aqui. Poder de Deus, milagre, pessoas sendo ministradas, pessoas recebendo bênçãos. Irmãos, que coisa tremenda, E, dado a ideia pelo nosso líder, pelo nosso apóstolo, foi feito durante esse final de semana, Hoje é o último dia da oração, então, para encerrar nossa preparação de céus abertos, foi feito um momento de 24 horas de adoração. E a gente fez lá na Ieta do São Gabriel. A gente começou no sábado, A nossa igreja fez a abertura no sábado, na sexta, até a partir da meia-noite, Ficamos lá até quase 2 e pouco da manhã. E ontem fomos lá encerrar, saímos daqui da oração, um culto de jovens maravilhoso, depois a oração, o mover de Deus, aí fomos lá, encerramos aquele momento tão tremendo, irmãos, e foi um poder, um mover, algo tremendo de Deus. E eu tenho certeza que isso já é a manifestação, dos céus abertos, já é a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Isso é tão maravilhoso, queridos. Eu estou assim fisicamente arrebentado, mas eu quero muito mais ainda. Quero muito mais, porque é tão maravilhoso você viver
a presença de Deus. É tão maravilhoso você fazer parte do manifestar do reino de Deus. O que tem acontecido, eu tenho certeza, é a manifestação do reino de Deus. Quando nós nos envolvemos, quando nós buscamos, quando nós nos enchemos, irmãos, é maravilhoso, é tremendo. E eu tenho certeza que é só o começo, né? Os Céus Abertos começa no próximo domingo, então eu tenho certeza que nós estamos apenas começando a receber. Então, como é precioso viver a manifestação do reino de Deus. E nós estamos falando, né, a respeito de o que é o reino de Deus, manifestação do reino de Deus, que o teu reino, né, seja na terra como no céu, a tua vontade, que o reino de Deus seja manifesto nas nossas vidas. E eu não sei o que você já conseguiu aprender, eu não sei o que você já conseguiu entender a respeito disso. Mas eu quero dizer para você que tem muitas coisas que você não vai entender, você vai viver. Por isso eu falei do final de semana sobrenatural que nós estamos tendo, daquilo que nós estamos vivendo na oração, porque tem muita coisa que você não vai entender. Tem muita coisa que não adianta eu escrever para você, não adianta eu colocar para você, se você não permitir, você não vai viver. As coisas vão passar, o mover de Deus está se movendo, a igreja está vivendo, acontecendo, vivendo milagre, passando tantas coisas tremendas, e você está ali, puxa pastor, mas eu ainda não entendi o reino de Deus, né? E a palavra desta manhã, ela nos dá uma dica, ela nos dá uma dica, né? Uma palavra tão importante, no sentido de que se você não conseguir vivê-la, queridos, você não terá acesso ao reino de Deus. Isso é muito sério mesmo. Eu queria antes, né, comentar um pouco sobre João Batista. E já voltamos para a palavra a qual eu falei. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar sobre João Batista. João Batista, segundo a palavra de Deus, foi aquele que veio antes de Jesus. Ele veio abrir, dar entrada ao ministério de Jesus. E João Batista tinha esse nome de João Batista porque ele era aquele que batizava as pessoas. Por isso João Batista. E o batismo, todos nós sabemos que é arrependimento, né? O batismo é o ato público de arrependimento. E João Batista, ele era filho de Isabel e de Zacarias. Isabel era prima de Maria. João Batista, o anjo aparece para Zacarias, né? Ele era um sacerdote, ele era alguém que fazia o trabalho no templo, e o anjo aparece para ele e fala, você vai ter um filho. E ele duvida do anjo. Ele duvida daquilo que Deus fala para ele. A Bíblia diz que ele já tinha uma idade avançada, então, dependendo, né? A natureza, quem sabe, dizia para ele que era impossível. O humano, aquilo que a gente entende aqui na terra, dizia que era impossível. Mas Deus, né, através do anjo, falou para ele que ele seria pai, que eles teriam um filho. E a Bíblia diz que João Batista, queridos, fica mudo desde aquele momento que ele duvida. Ele fica mudo. Acho que Deus sabia que ele ia sair dali, ele ia murmurar. Ele ia sair dali, ele ia reclamar, ele ia falar para a mulher, não pode. Ele falou, você vai sair daqui para murmurar, melhor você vai ficar mudo. E ele fica mudo até o nascimento do seu filho João, né? E depois que o anjo aparece para Zacarias, passado algum tempo, ele aparece também para Maria, aproximadamente 3 meses depois. E Maria vai visitar, então, Isabel. Isabel já está grávida, né, já está com a barrigão ali. Ela está pelo menos 3 meses na frente, né? E a Bíblia diz que João começa a pular na barriga da sua mãe. João começa a pular, começa a fazer ali aquele fervo, porque ele se encontra com Maria, que estava grávida de Jesus.
Então Isabel diz, bem-aventurado, né? Mulher, és tu. Está carregando o nosso Salvador. Então, queridos, esse é João Batista. E João Batista, a Bíblia diz, né, o profeta Isaías pregava, voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Ou seja, Isaías, o profeta mais messiânico que existiu, já pregava que viria o Messias, mas antes do Messias viria alguém que ia preparar esse caminho. Alguém que andaria no deserto, clamando e gritando, preparando o caminho do Salvador. E o que eu quero que você entenda, queridos? João Batista, ele pregava, arrependei-vos. Se arrependa. Ele tinha uma mensagem pesada, irmãos. Ele era um pentecostal assim, meio desafiador. Ele dizia, raça de víbora, se arrependa. Se arrependa. Vocês precisam se arrepender. Ele mostrava para as pessoas que por dentro elas estavam podres, estragadas, e que elas precisavam se arrepender, mudar para que então elas tivessem acesso a Deus, senão elas iriam para o inferno. E quando foi falar do tema da mensagem de hoje, eu falei, é João Batista, né, amor? Não é João Batista. Não, mas essa era a mensagem de João Batista. João Batista pregava isso e ele estava ali sempre à beira do Rio Jordão para batizar as pessoas. E a pessoa se arrependia e vinha até ele, e ele ali batizava aquela pessoa, e ele dizia, eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá aquele qual eu não sou digno de amarrar suas sandálias, e ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Mas a mensagem de João Batista era, arrependei-vos, arrependei-vos, se arrependa, mude, mergulha aqui esse velho homem aqui, deixa esse cara totalmente complicado, essa pessoa totalmente complicada, deixa ela aqui, e que daqui nasça um novo homem para a glória de Deus, uma nova mulher, alguém que vai fazer a diferença, alguém que vai cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. Essa era a mensagem daquele que, segundo o profeta Isaías, Lucas fala isso, né? Lucas 3:4 fala sobre essa profecia do profeta Isaías. Mas essa era a mensagem do homem que veio anteceder Jesus. Depois, queridos, Jesus vem, começa o seu ministério. Todos nós sabemos que a Bíblia relata o nascimento de Jesus, a sua vida ali ainda bem bebezinho até a sua apresentação, e depois nós vemos a palavra de Deus volta a falar da vida de Jesus terrena, quando ele já tem 30 anos de idade, que ele então está indo para o Rio Jordão para se batizar. Existem tantas polêmicas em relação a isso aqui. Jesus não precisava se batizar, não mesmo. Ele não era pecado, ele não tinha nem o envolvimento com o pecado e com o mundo. Jesus é Deus conosco, é Deus aqui na terra. Mas mesmo assim, Jesus, para deixar exemplo para nós da importância do batismo, da importância do arrependimento, ele vai e se batiza antes de qualquer coisa, antes de iniciar o seu ministério, a primeira coisa que ele faz é se batizar. E depois do seu batismo, então, ele é levado pelo Espírito, cheio do Espírito, ao deserto, tentado por 40 dias. Nós citamos ali, acho que foi terça-feira passada, retrasada, eu preguei sobre a tentação, sobre o poder da palavra. Jesus se livrou da tentação somente com a palavra de Deus. Jesus não usou poder, Jesus não usou nada, Jesus usou apenas a palavra de Deus. Então, o livro de Mateus
fala, depois da tentação, exatamente, Mateus começa a falar da tentação no início do capítulo 4, e fala mais ou menos não, finaliza no verso 11 do capítulo 4. E depois, do 11 até o 17 que nós lemos, vai falar do início do ministério de Jesus. Se você olhar pela visão, né, pela narração de Lucas, já vai direto para a sinagoga, aonde Jesus vai ler Isaías 61, ele me ungiu para pregar libertação. Se você for ver pela, visão do Lucas. Agora, Mateus já vai diretamente para Jesus, indo para Galiléia, antes da chegada, então, à sinagoga. Jesus terminou ali de ser tentado, e ele caminha, porque também existe uma profecia, e ela está citada nos versos anteriores que nós lemos ali, do 12 até o 16, vai falar de uma profecia também do profeta Isaías, que viria a luz sobre aquele lugar, sobre aquela terra, que viria a luz sobre aquele povo que estavam nas trevas. E, queridos, nesse momento, então, Jesus chega e ele não cumprimenta, ele, segundo a visão aqui de Mateus, ele não diz a paz esteja com todos, ele não chega ali e fica, quem sabe, tentando fazer uma amizade, se aproximar, faz um quebra-gelo com a galera. Não, a primeira palavra de Jesus para aquelas pessoas é isso que nós acabamos de ler: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Se arrependa, se arrependa. E daí agora pensa aqui comigo, irmãos. Aquele que veio anteceder Jesus, fala para mim que eu tenho que me arrepender. É bom de manhã, a gente fica bem. Deixar vocês quietinhos hoje. Aquele que antecedeu Jesus, aquele que deu entrada a Jesus, veio com um propósito para que nós nos arrependamos. Depois o Senhor Jesus vem, passa pela tentação, vai começar seu ministério. Antes da sua primeira mensagem, antes de ir para a sinagoga, antes dele, a sua primeira mensagem, depois do início do seu ministério, batismo, passou pela provação, pela tentação, e daí então ele está dando início ao seu ministério. Primeira mensagem, ele vai lá para a sinagoga para ler, mas antes disso, queridos, no meio do caminho, ele vê a multidão, se cumpre a profecia de Isaías, e ele fala para as pessoas: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa manhã, sobre se arrepender. Sobre se arrepender. Pastor, eu já me arrependi. Lá atrás, quando eu tinha 12 anos, eu me batizei. Eu já estou arrependido. Se Jesus voltar amanhã, eu sei que eu vou com Ele, porque eu já me arrependi. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. É bom mesmo que nós tenhamos esse pensamento. É bom que nós estejamos nos preparando, porque a cada dia que passa, nós vemos o fim mais próximo. A cada dia que passa, nós vemos um mundo de ponta cabeça. E a qualquer momento, queridos, o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. E nós precisamos sim estar preparados. E eu separei alguns pontos para falar a respeito de arrependimento. Durante esses dias que passamos, nós falamos sobre o que é o reino de Deus. Foi falado que o reino de Deus, ele é o poderio do Senhor sobre a nossa vida. Quando você está debaixo de um reino, você está obediente a um governo. E nós precisamos estar obedientes ao reino de Deus. Nós precisamos viver de uma maneira que o reino de Deus possa ser visto através da nossa vida. Eu sempre falo que nós somos a Bíblia que as pessoas não veem. Nós somos a Bíblia que as pessoas não leem. E se a pessoa olha para a tua vida e fala: aí, mas esse crente aí não respeita, esse crente é um caloteiro, esse crente é um linguarudo, esse crente
Será que nós estamos manifestando o reino de Deus? Será que nós podemos dizer que nós estamos debaixo de um governo, de um reinado, de um Deus que é santo, de um Deus que é amor, de um Deus que é bondade, de um Deus que é misericórdia? Foi falado a mensagem que diz que o reino de Deus é comparado ao joio e ao trigo. Entendemos que no reino de Deus vão ter pessoas que, infelizmente, queridos, se não tomarem a postura, qual nós vamos falar hoje, de se arrepender e mudar do seu mau caminho, se continuar com a postura do joio. Quantos lembram a postura do joio? Agora nós fomos para Céu Azul semana passada e nós paramos para fazer um lanche com a van num lugar onde tinha uma plantação de trigo. E ele estava já amarelinho, pastor Rubens, tipo assim, na hora de colher. E estava tudo assim, as triguinhas. Assim. E eu fiquei olhando para aquilo e dando risada sozinho. Os trigos, tudo. Ser maleável. Nossa, Deus falou tanto comigo, queridos. Semana passada, né? Pastora não está aqui hoje porque pegou um resfriado daqueles, queridos. Eu brinquei que ela foi só dar entrada nos 24 horas de oração e já faz 24 horas que ela está de repouso. Ela toma aqueles remédios de gripe lá e dorme 24 horas. Mas semana passada ela trouxe a palavra aqui a respeito que o reino de Deus é como fermento. E uma das coisas mais poderosas do fermento é o poder que ele tem para influenciar a massa. Você não precisa jogar 40% do povo cristão no mundo para ele ser influenciado, não. Irmãos, a mulherada que faz pão aí, um tabletinho daquele de fermento, ou se for aquele de pozinho lá, você coloca 2 colherinhas no leite ali, aquece, depois você mistura 5 quilos de trigo, sei lá a quantidade de trigo, irmãos, toda aquela massa vai estar influenciada pelo fermento e nunca mais aquele fermento vai sair daquela massa. O Everton é padreiro, né? Tem como, Everton? Ah, não, eu errei, eu tenho que tirar um pouco do fermento da massa. Não existe. Colocou, já era. E o reino de Deus é assim, irmãos. Ele influencia a vida das pessoas, ele influencia o mundo. O reino de Deus, quando ele é manifestado, ele tem esse poder. Nós falamos também, né? O pastor Rubens, o pastor André pregaram que o reino de Deus é como aquele homem que tinha posse, aquele homem que tinha, irmãos, dinheiro, e ele encontra uma área, um lugar, e tem algo tão precioso naquilo, e ele vende tudo que ele tem para comprar aquilo. O reino de Deus é algo precioso, o reino de Deus é um tesouro, o reino de Deus, quando você tem acesso ao reino de Deus, meu irmão, muitas coisas que você tinha prazer lá no mundo, muitas coisas que você queria, que você imaginava, que você almejava, começa a ficar segundo plano, você começa a ver a vida de maneira direita, que você fala, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei aquilo que vai mudar a minha vida e a minha maneira de pensar. Esse é o reino de Deus. E nesta manhã eu queria falar sobre arrependei-vos. Arrependei-vos. Irmão, se você não tiver essa postura, você não vai viver o reino de Deus. Tem a passagem na palavra de Deus, está lá em João 8:11, onde é uma mulher pecadora. E Jesus perdoa aquela mulher e ele fala, vá e não peques mais. Infelizmente, queridos, nós temos uma cultura, porque nós sabemos que a palavra de Deus diz que todas as manhãs, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Todas as manhãs, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Irmãos, isso não é um passaporte para o pecado. Isso não é um direito garantido de que eu peco hoje e amanhã eu peço perdão, está tudo certo.
Isso é uma oportunidade de eu melhorar a cada dia, de eu me arrepender e de eu crescer e de eu me tornar uma pessoa melhor. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Eu peco e eu acho que me arrependi, mas na verdade eu não me arrependi. Eu estou com remorso porque eu sei que eu fiz algo errado. Eu sei que eu tenho um Deus que é tão bom. Eu sei que Deus é tão maravilhoso. Eu sei que Deus tem me dado tanto. Eu sei que Deus tem feito tanto na minha vida. E eu vou e piso na bola. E eu vou e falho. E eu vou e erro. E eu até fico meio jururu. Eu até oro mais aquele dia. Eu até quero me aproximar mais de Deus, porque eu sinto que eu estou com algo que está me prejudicando. Eu sinto que eu abri uma torneira e deixei um esgoto entrar dentro de mim. Mas daí no outro dia eu já estou um pouco melhor. No terceiro dia eu já não lembro mais. E dali, quem sabe mais um dia, 2, eu estou fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Quando Jesus estava dizendo para aquela mulher que ela estava sendo perdoada, ele falou: vá e não peques mais. Mas, queridos, nós também sabemos que todos nós pecamos. Nós também sabemos que a nossa natureza, ela é pecaminosa sim. E aquele que disser que não tem pecado, já está pecando apenas por ter falado isso. Então por isso a palavra arrependei-vos é uma palavra poderosa. Por isso a palavra do arrependimento é uma palavra, irmãos, que ela te dá acesso ao reino de Deus. Porque o arrependimento, ele tem que ter o arrependimento, ele tem que ter o batismo, como João pregava. Mas depois Jesus volta e fala de novo: arrependei-vos, arrependei-vos. O que o arrependimento nos traz, queridos? O que o arrependimento nos traz? O que o arrependimento genuíno nos traz? Primeira coisa, sem se arrepender, é impossível receber a salvação. Sem se arrepender, é impossível viver a salvação. Não existe ninguém, queridos, como Jesus, que já nasceu pronto. Todos nós precisamos crescer, ter uma posição diante de Deus de arrependimento, de batismo, de se tornar uma nova vida em Cristo Jesus. Quando Jesus foi falar isso para um camarada, ele falou: como pode? Como pode isso acontecer? Quando pode um homem adulto entrar de novo no ventre da sua mãe e voltar a nascer? Jesus falou: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, meu irmão, se você não tiver uma postura de arrependimento, para que você possa nascer de novo, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Aqui eu entendo porque existem várias pessoas que são um joio. Ele não é maleável, ele não se deixa ser trabalhado por Deus. Ele até parece que é uma bencinha, que nem diz o pastor Pedro. Irmão, é bencinha. Ele vai no culto, ele é tudo certinho aparentemente, mas por dentro ele é rígido, ele é endurecido. Ele não quer ser moldado segundo a vontade de Deus. Ele não quer se arrepender. Ele quer viver segundo a vontade dele. Ele sabe o que é melhor. Ele faz do jeito que ele acha que é melhor. Mas a palavra de Deus vem contra. Mas a palavra de Deus diz: arrependei-vos. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Todos nós queremos a salvação, queridos. Nós estamos aqui com esse propósito. Todos nós estamos com a salvação. Essa semana perdemos um irmão da nossa regional, lá da igreja do Paloma. E nós estávamos lá no período lá da adoração, lá no início do período da adoração. E o pastor estava cabeça baixa e eu falei para ele: pastor,
como era o irmão, ele falou, nos últimos 6 meses da vida dele, ele viveu tudo que ele podia de Deus, ele engoliu, ele se posicionou, ele se arrependeu. Falei, então, pastor, vou falar o mesmo que Billy Graham falou. Um dia vão sair falando por aí que eu morri. Não acredite, é mentira. Eu estou mais vivo do que nunca. Eu apenas voltei para a casa do meu pai. Essa deve ser a nossa maneira de viver. Esse deve ser o nosso pensamento quando nós entendemos que é chegado o reino de Deus. Todos nós queremos, todos nós almejamos a salvação, irmãos. Irmãos, imagina passar a eternidade no inferno por causa da falta de um arrependimento, por causa de uma postura que nós tivemos a oportunidade, que foi pregado, que foi falado. João Batista falou, Jesus chegou, falou a mesma coisa. Isso é pregado a tempo e fora de tempo. Arrependa-se. Não tem salvação sem arrependimento genuíno. Não tem salvação sem mudança de vida. Está cheio de pessoas, queridos, misericórdia até falar isso. Está cheio de pessoas que põem uma Bíblia debaixo do braço, que pregam, que falam, e não tem mudança na sua vida. E não se arrependeu até hoje da vida miserável que leva. Está cheio de pessoas que carregam uma guitarra, um violão, um instrumento nas costas, e não se arrependeu da vida que leva, e não teve uma postura de arrependimento diante de Deus. Ah, irmãos, como eu quero um dia, quando chegar a hora de Deus, o momento dele, primeiro eu quero pregar, porque eu quero encontrar muita gente lá em cima. Oh, eu era lá daquela igreja que vocês abriram. Eu era lá daquela célula, lá eu era. Glória a Deus. Mas o dia que chegar o momento eu quero ouvir, queridos. Servo bom e fiel. Entra para o reino do teu Senhor. Mas para isso, queridos, é necessário arrependimento. Pastor, você está falando para uma igreja de cristãos, de crentes. Amém, irmãos? Mas o que a Bíblia falou, que no reino de Deus tem trigo e tem joio. Então eu vou pregar, como se eu estivesse falando para um monte de novos convertidos. Porque talvez tem gente que ainda não se arrependeu, tem gente que ainda não se posicionou diante de Deus. Segundo ponto, queridos, o arrependimento leva ao crescimento, ele gera o crescimento na tua vida. O arrependimento é diário. O arrependimento, ele não é, me arrependi, agora está tudo certo, acabou. Não, o arrependimento é diário. O arrependimento é todos os dias. Eu aprendo a me arrepender de algo que eu fiz para minha esposa, de algo que o meu marido fez para mim. Eu já vou explicar esse sentido de algo que alguém fez para mim. Às vezes a gente acha que a gente precisa se arrepender só daquilo que a gente fez. Isso vai nos gerar pessoas com mágoa, com mimimi, porque me fizeram isso, porque me fizeram aquilo. Mas eu quero que você entenda, queridos, que quando existe um arrependimento genuíno na nossa vida, isso não vai mais ser problema. Nós vamos crescer. Nós vamos ser homens e mulheres num outro nível espiritualmente. Deixa eu contar um testemunho aqui, irmãos, que eu amo contar. Faz tempo que eu não conto, quando eu vim para Jesus. Para você tentar entender o que eu estou falando. Eu vim para Jesus, meados do ano 2000, eu acredito. 2001. É por aí, irmãos. E eu comecei a me posicionar com Deus. Comecei a me posicionar com Deus, comecei a ir na igreja. Porém, eu era viciado em cigarro. Passasse lá, entrasse no mercado lá daqui, você sentia o cheiro. E mais um monte de vício que eu tinha na minha vida.
Cigarro era uma pontinha do iceberg. E eu vim para Jesus, queridos. E eu recebi a palavra, o pastor pregava, aquela palavra entrava no meu coração. Eu era, irmãos, movido pelo Espírito Santo de uma maneira. Eu me arrependia, eu queria mudança na minha vida, eu queria transformação. E aquela palavra, ela me enchia, me enchia, me enchia. Só que eu saía dali e eu voltava para a minha vida normal e eu ia trabalhar. E o primeiro dia eu conseguia, o segundo, o terceiro. Quando eu via, eu estava de novo, irmãos, fazendo as mesmas coisas. Eu estava de novo tendo a mesma vida. E eu chorava diante de Deus no culto: Senhor, eu não quero mais essa vida. Eu quero mudar. E assim, queridos, foi alguns cultos. Terminava o culto, né? A igreja era ali na Estrada da Graciosa. Eu sempre passava na ponta, ele jogava cigarro, isqueiro fora. E eu já ia para a semana decidido a mudar, decidido a transformação, decidido a ter uma outra vida. Irmãos, mas eu já tinha aceitado Jesus. Eu já tinha me batizado, eu já tinha me posicionado. Mas havia um monte de coisas dentro de mim que precisavam ser transformado. Por isso eu digo a você, o arrependimento ele tem que ser diário. O arrependimento ele tem que ser nas pequenas coisas. O arrependimento tem que ser naquilo que muitas vezes você acha: ah não, isso aqui não é pecado. Ah não, isso aqui não tem nada a ver. Dá para repetir essa frase, né? Os irmãos estão tudo ainda dormindo, né? Repetir não tem nada a ver, mais que 2 vezes dá problema, irmãos. É a senha. Irmãos, eu fui caminhando com Jesus. Eu queria estar na igreja todos os dias. Uma vez até eu fiquei muito mal no culto. Eu fui no culto da tarde da bênção lá. E era a Alessandra do Marquinhos que estava ministrando. E ela: irmãs, façam assim. E eu fiquei ali tipo: irmãs? Amém. Mas eu não estava nem aí, irmão. Se fosse o mimimi, né? Me chama de irmã, não venho mais nessa igreja. Não, irmãos, eu queria receber. Eu queria mudar, eu queria transformação. Eu fui aprendendo, eu fui entendendo que eu precisava me arrepender genuinamente, que eu precisava mudar, transformar atitudes, atos que eu tinha na minha vida. Mas muitas vezes, queridos, pessoas têm uma conversão mascarada, onde não tem um verdadeiro, um genuíno arrependimento. E ela se converte apenas daquilo que é viável a ela. Ah não, eu vou me converter porque eu vou receber Jesus e eu já me converti dos meus erros, dos meus pecados. Mas ela continua tendo atitudes erradas, coisas que precisam ser transformadas na sua vida. A verdadeira conversão, o que é uma conversão, irmãos? Eu estou indo daqui para lá, tem uma placa retorno, conversão, eu vou converter e vou voltar de novo. E vou voltar a fazer as coisas certas, vou ter uma postura diferente daquela que eu fazia. Agora, se eu converter aqui, fizer de novo, o trevinho não pode, lá na frente, fizer de novo o balão e voltar para o mesmo lugar, não mudou nada. Por isso que João Batista pregava com tanta: arrependei-vos, raça de víbora, mude. Para de pensar dessa maneira. Para de pensar só no teu umbigo. Para de achar que todo mundo está contra você, ficar reclamando, murmurando. Para de ficar vivendo desta maneira. Manifeste o reino de Deus, manifeste amor. Manifeste aquilo que você foi chamado para fazer. Cresça, meu irmão. Isso é diariamente, todos os dias. Quer ver como não era convertido, queridos? Eu vinha na igreja, e louvorzão, e com Cristo seu barco nunca mais funar, com Cristo seu barco. Oh não, né? Só Jesus, e eu estava lá, razão para viver, só. Aí vinha aquela palavrona, aquele negócio assim, de Deus, e nosso coração ficava. Aí o pastor Sérgio: irmãos, agora eu quero convidar vocês a virem aqui, fazer uma oferta
Tinha acabado de comprar um imóvel para a igreja lá no Bacaxiri e tinha aquele quadro assim com várias promissões. Aqui, ó, cada um de nós somos responsáveis pela igreja. Nós precisamos ajudar o reino de Deus a crescer. Irmãos, eu estava assim, ó. Eu? Meu dinheiro? Esse cara está falando. Que meu dinheiro, irmãos, eu era um quebrado. Nome tudo sujo, tudo destruído. Eu andava com uma CGzinha quadradinha emprestada, tudo arrebentadinha, que os caras já tinham batido umas 2 vezes na macanha ali, ela já andava tudo. Meu dinheiro! Olha como o diabo é sujo. Irmãos, estou falando de uma área da vida, mas existem várias. Eu lembrei desse testemunho. Mas existem vários. Eu era um quebrado, eu era um endividado. E eu ficava bravo quando as pessoas estavam falando alguma coisa que poderiam me abençoar, que poderiam fazer eu mudar, que poderiam fazer eu crescer. Mas eu não queria me arrepender, eu não queria a transformação daquele homem avarento para um homem próspero e abençoado por Deus. E é isso, queridos, que faz a diferença. As pequenas coisas. Eu ficava indignado, irmãos. Eu ficava indignado com aquilo. Poxa, estava uma bênção. Por que foi falar de dinheiro? O meu maior problema era o vício do cigarro, irmãos. Esse era o meu maior problema. Esse era aquilo que me prejudicava muito. Esse era aquilo que fazia eu quebrar meu jejum. Isso era aquilo que fazia eu parar de orar. Esse era aquilo que me perturbava. E um dia eu falei para Deus, presta atenção. Deus, a partir de hoje, eu quero uma mudança na minha vida. Deus, a partir de hoje, eu não aguento mais isso, Senhor. Eu não aguento mais isso a partir de hoje. Eu nunca mais vou queimar 1 centavo do meu dinheiro. E a partir de hoje eu vou ser um dizimista fiel da tua casa. Tudo que entrar na minha mão, Senhor, eu vou ser fiel. Irmãos, eu não estou dizendo que isso vai acontecer com alguém. Isso aconteceu comigo. Isso é o meu testemunho. Isso foi a maneira que Deus trabalhou comigo. Tem um casal, eles vêm à noite. Os 2 pararam de fumar na preparação dos Céus Abertos de uns anos atrás. Só na preparação. Foi a maneira que Deus fez com eles. Mas comigo foi através desse posicionamento. Irmãos, a partir daquele dia, eu nunca mais queimei o meu dinheiro. A partir daquele dia, eu nunca mais tive esse problema, esse vício maldito que destruía a minha vida e a minha comunhão com Deus, e a minha saúde e o meu dinheiro, porque essa praga é cara, irmãos. Sabe o que aconteceu? Eu abri um leque na minha vida. Eu devolvi a CGzinha velha. Eu comprei meu primeiro carrinho, paguei, troquei, peguei um melhor. Fui prosperando cada vez mais na minha vida. Irmãos, eu não tenho nenhum tipo de interesse de trabalhar para um mundo secular com o propósito de ganhar dinheiro hoje. Hoje meu coração não está nisso. Mas tudo que eu fiz na minha vida, enquanto eu tinha propósitos desse tipo, prosperava. Aonde eu colocava as mãos para fazer algo, acontecia, dava certo, tudo. O que eu aprendo com isso? Por que Satanás não quer que eu me arrependa? Porque o maior beneficiário sou eu. A pessoa que mais vai ser beneficiada sou eu. Irmãos, veja bem, eu estou contando aqui uma situação que aconteceu na minha vida. Mas talvez você tenha um problema no teu casamento. Teu casamento é só briga. Teu casamento é só confusão. Teu casamento é uma coisa assim, irmãos, de louco. É direto pensamento de separação, disso, daquilo. Se arrependa da maneira que você está vivendo até hoje. E tome uma postura. E tenha uma vida diferente. E seja uma pessoa diferente. Por isso que eu digo que nós não temos que ficar jogando a culpa no outro. Quando existe arrependimento genuíno na nossa vida, nós temos mudanças todos os dias. Nós temos transformação, nós paramos de ficar dizendo, não, o problema é o outro, o problema é o outro.
O problema é a minha esposa, pastor. Você não aguenta essa mulher, você não sabe o que ela faz. Mude você. Se arrependa dessa vida que você está levando, que vai impedir você de cumprir o propósito de Deus, e mude, e você vai ver a transformação. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos, meus irmãos, de uma mudança. O arrependimento, ele vai gerar crescimento, bagagem na tua vida, no nome de Jesus. Mais uma situação, o qual o arrependimento nos leva, e eu finalizo com esse ponto. O arrependimento nos leva a conhecer e cumprir o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós iniciamos sexta-feira à noite o evento de adoração, tinha umas, 60, 80 pessoas dentro da igreja. E eu perguntei, gente, o que você veio buscar? O que você veio buscar? Nós estamos iniciando agora no relógio 24 horas de adoração. Tem pessoas que vão conseguir ficar, tem pessoas que vão e vão voltar, mas muitos aqui vão receber algo maravilhoso. O que vai acontecer aqui, irmãos, nós não temos ideia. Um mover tremendo. O que você veio buscar? O que você tem buscado? Irmãos, ficou todo mundo assim. Era para buscar alguma coisa? Será que eu esqueci? Já procuro o celular, o carregador. Irmãos, muitos de nós estamos dentro da igreja e não sabemos qual é o nosso propósito. Muitos de nós estamos trabalhando, montando célula, fazendo as coisas, tocando, cantando, pregando e falando do amor de Jesus e não entendemos qual é o nosso verdadeiro propósito. Quando nós nos posicionamos com arrependimento na nossa vida, nós começamos a entender o nosso propósito, nós conseguimos entender para que nós fomos chamados e nós conseguimos realizar o nosso propósito. Irmão, se você não é uma pessoa maleável, se você não é uma pessoa que se arrepende, se você não é uma pessoa que se posiciona desta maneira, você nunca vai conseguir viver o teu ministério em lugar nenhum, você nunca vai conseguir conviver no meio das pessoas, você nunca vai ter uma vida como a que Jesus tem para você, como a que Deus tem para você, meu irmão. A pessoa vive aqui, vive ali, vive sofrendo, não entende seu propósito. Ora eu quero fazer isso, ora eu quero fazer aquilo. Ora eu estou no louvor, ora eu estou na dança, ora agora eu quero pregar, pastor. Não, agora eu quero cuidar lá da porta. Não, pastor, agora eu quero ser disso, agora eu quero ser daquilo. Meu Deus, Deus te chamou, Deus quer te capacitar, mas se arrependa das coisas que têm te impedido de viver o melhor de Deus sobre o teu ministério. Se arrependa das coisas que têm te impedido de viver o melhor casamento que Deus tem para você. Se arrependa daquilo que tem te impedido de ser um excelente profissional. Se arrependa, irmãos, de ser um avarento, um quebrado. Espírito de avareza é o cara quebrado, não vai para lugar nenhum, não prospera, a vida do cara é uma bagunça. Ele vai um pouquinho para cima e volta. Por quê? Todo mundo constrói. Ah, pastor, você viu? O cara é ímpio e comprou um carrão. Amém. Todo mundo constrói. O tolo, todos constroem. Mas é no momento da ventania, é no momento da tempestade que você vê no que aquela pessoa está firmada. Ah, pastor, aconteceu um negócio. Ah, pastor, eu vou desistir, eu vou largar tudo. No que você está firmado?